Quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi à Alemanha no mês passado, algo notável ocorreu. Biden recebeu a Ordem do Mérito, uma das maiores honrarias da Alemanha, por suas contribuições ao país. Autoridades alemãs elogiaram Biden por liderar a luta contra a Rússia e fortalecer a segurança e a democracia europeias. Mas e se eu dissesse que isso é falso? A Alemanha enfrenta uma de suas maiores crises econômicas e políticas. E, surpreendentemente, quase todos os problemas atuais da Alemanha estão ligados a decisões ruins causadas por seu relacionamento com o governo dos Estados Unidos. O entusiasmo da Alemanha pela guerra na Ucrânia, somado à crise industrial, insegurança energética e piora nas relações com a China, deixou a antiga potência econômica lutando para sobreviver. Para piorar, apenas 2 semanas após visitar a Alemanha, Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis americanos contra a Rússia, escalando o conflito e trazendo uma das maiores ameaças à segurança europeia em décadas. Neste vídeo, vamos analisar a ascensão e a queda da outrora poderosa economia alemã. Vamos mostrar como a guerra na Ucrânia devastou a indústria alemã e explicar como a lealdade ao governo dos Estados Unidos colocou o futuro da Alemanha e da Europa em risco. Por décadas, a Alemanha foi a principal potência industrial da Europa, reconhecida por carros, eletrodomésticos e produtos químicos de alto nível. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha desfrutou de estabilidade, força econômica e altos padrões de vida. O que vemos hoje é uma mudança fundamental, um colapso da Alemanha que conhecíamos. O sucesso alemão estava em sua base industrial. A engenharia alemã era referência e suas indústrias geravam milhões de empregos bem remunerados com apoio sindical. Receitas dessas indústrias financiavam serviços públicos e infraestrutura, gerando ciclo virtuoso de crescimento econômico. Para se manterem competitivas, essas indústrias precisavam de insumos baratos, especialmente gás natural, que abastecia fábricas no país. A proximidade da Alemanha com a Rússia fez dela um parceiro natural, e por anos o gás russo manteve a indústria alemã funcionando. Com a guerra na Ucrânia, essa dependência foi rompida. Antes, 55% do gás natural consumido na Alemanha vinha da Rússia. A queda desse número para zero foi catastrófica para a economia alemã. Poucos compreenderam isso, melhor que os líderes industriais do país. No verão de 2022, Martin Brudermühl, CEO da BASF, a maior empresa química do mundo, soou o alarme. Ele alertou que impor um embargo teria consequências devastadoras. Queremos destruir nossa economia? Isso causaria a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. As luzes vão se apagar e veremos desemprego em massa e pobreza. Suas palavras não foram apenas um aviso, foram uma previsão. Hoje, essas previsões sombrias estão se tornando realidade. As consequências da desindustrialização alemã são visíveis por toda parte, lembrando o declínio das indústrias automobilística e siderúrgica dos Estados Unidos. As antigas fábricas e indústrias ao redor enferrujaram nos últimos anos, e a pobreza aumentou. Infelizmente, essa tendência começou agora na Alemanha. Mais de 20% dos alemães vivem em risco de pobreza ou exclusão social, o que se torna cada vez mais visível em locais públicos, como estações de trem e centros urbanos. O uso de crack e fentanil está aumentando? E em 2023, a Polícia Federal Criminal registrou 2.227 mortes relacionadas a drogas, um aumento impressionante de 12% em relação ao ano anterior, quase o dobro do número de uma década atrás. O uso de drogas envolvendo múltiplas substâncias ilegais, como crack, cocaína e substitutos de opioides, teve um aumento de 34% em comparação com 2022, coincidindo com o início do conflito na Ucrânia. Se essas tendências continuarem, logo poderemos comparar cidades como Hamburgo e Stuttgart a Detroit. Porém, políticos alemães se recusam a reconhecer a gravidade do dano. Mesmo que as sanções iniciais à Rússia parecessem justificáveis, quase 3 anos de evidências agora apontam para uma dura realidade. Essas políticas arruinaram a economia e o modelo de prosperidade da Alemanha, mas seus líderes seguem indiferentes. Mesmo com clara vantagem russa no campo de batalha e várias oportunidades de paz, eles se recusaram a negociar. Eles apoiaram os Estados Unidos na escalada do conflito e rejeitaram mais de 5 propostas de paz nos últimos 3 anos. Putin disse várias vezes que pode reiniciar os gasodutos restantes do Nord Stream em 1 semana e está pronto para retomar o fornecimento de gás para a Alemanha a qualquer momento. Isso frustra muitos alemães. Seus políticos insistem em compromissos ideológicos e priorizam interesses dos Estados Unidos em vez do próprio povo. A Alemanha poderia salvar sua economia fazendo um acordo de paz com a Rússia e recuperando energia acessível. Seus líderes estão reforçando a militarização de uma economia já fraca para atender aos objetivos de Washington.
Apesar do crescimento estagnado e de uma recessão iminente, a Alemanha continua aumentando agressivamente os gastos militares a cada ano, gastando um recorde de 66 bilhões de dólares apenas em 2023. A cada perda da Alemanha, os Estados Unidos tiveram ganhos equivalentes. Vou detalhar exatamente como o governo dos Estados Unidos se beneficia do colapso épico da Alemanha. Henry Kissinger disse a famosa frase: "Pode ser perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas ser amigo dos Estados Unidos é fatal." Nunca vimos exemplo melhor disso na vida real do que ao observar a indústria de gás natural da Alemanha. Antes da guerra na Ucrânia, a Alemanha importava mais de 55% do gás natural da Rússia, cujo preço acessível era o segredo do sucesso da indústria manufatureira alemã. Mas, da noite para o dia, o gasoduto Nord Stream foi destruído e a Alemanha não teve outra opção a não ser recorrer aos Estados Unidos para comprar seu gás natural. Em 2023, a União Europeia gastou impressionantes 65 bilhões de dólares em gás natural liquefeito, GNL, vindo dos Estados Unidos, marcando um aumento de 70% em relação aos anos anteriores. No entanto, isso não se trata apenas de valor, também é uma questão de preço. O GNL americano vem a um custo elevado, com a Europa pagando 40% a mais do que pagaria pelo gás russo. Os Estados Unidos preferiram lucrar em vez de ajudar seu aliado, e a vantagem da Alemanha na manufatura com energia barata acabou oficialmente. Essa tendência só vai se acelerar em um segundo mandato de Donald Trump, já que a esperada remoção de proteções ambientais por Trump deve turbinar a produção de petróleo e gás dos Estados Unidos. Enquanto isso, a Europa se vê curvando-se diante de Washington em um esforço para evitar as tarifas propostas pelo governo Trump, que poderiam causar ainda mais estragos nas economias da União Europeia. Os Estados Unidos já indicaram que as exportações de GNL serão moeda de troca em futuras negociações comerciais. Esse acordo obriga a Europa, principalmente a Alemanha, a pagar preços inflacionados pela energia dos Estados Unidos. As consequências são profundas. Enquanto isso, a Alemanha lida com custos exorbitantes e várias indústrias migram para os Estados Unidos. Devido a custos de produção menores, sindicatos mais fracos e ameaça de tarifas, 2/3 dos fabricantes alemães já transferiram parte das operações para o exterior, deixando uma grande lacuna na indústria alemã. Esse esvaziamento da indústria alemã reflete a devastadora desindustrialização que ocorreu nos Estados Unidos durante a década de 70. A história mostra que abandonar a base industrial leva ao declínio a longo prazo. Em uma medida particularmente prejudicial, a Alemanha recentemente abandonou seu plano de subsídio para veículos elétricos, consolidando de vez seu recuo da liderança na manufatura. Em vez de investir nas indústrias do futuro, os líderes alemães estão desviando recursos para financiar a guerra na Ucrânia e buscar a militarização, políticas que, no final das contas, servem à agenda de Washington, não a de Berlim. Mas o que é triste aqui é que não é como se a Alemanha não tivesse outras opções. Nas últimas 2 décadas, a China virou superpotência global e a Alemanha deveria colaborar com ela para modernizar seu setor industrial. Afinal, esse tipo de colaboração foi a base do sucesso econômico da Alemanha nos anos 80, quando compartilhou tecnologia de ponta com uma China em rápida industrialização. Mas, ao invés de formar parcerias com os chineses, a Alemanha preferiu adotar e divulgar narrativas dos Estados Unidos de que colaborar com a China ameaça a segurança nacional. No início da semana, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, visitou Pequim pela segunda vez. A recepção dela foi notavelmente fria, uma consequência direta do comportamento dela durante a primeira visita. Naquela ocasião, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores da China, Baerbock decidiu dar uma lição à sua contraparte sobre Taiwan e a parceria da China com a Rússia, provocando uma troca tensa. Ver esse tipo de atitude vinda de um diplomata é simplesmente de deixar qualquer um perplexo. Mesmo que existam divergências entre 2 países, esse comportamento arrogante e de lição de moral não faz nada além de prejudicar seus objetivos pretendidos em qualquer missão diplomática. Mas isso é comum para Baerbock, pois no início do ano, um vídeo dela sem recepção ao chegar na Malásia viralizou. A Alemanha, assim como os Estados Unidos, não pode cobrar a China por direitos humanos. A Alemanha é um dos poucos países que ainda apoia e arma Israel, enquanto o resto do mundo os condena pelo genocídio contínuo em Gaza. Não há exemplo melhor de hipocrisia do que esse tweet viral de James Jackson, que afirma algo sobre alemães dizendo ao Papa para ficar em silêncio sobre investigações de genocídio é historicamente profundamente preocupante. Apesar das gafes diplomáticas da Alemanha, algumas empresas alemãs viram potencial na parceria com a China para o futuro dos veículos elétricos. Montadoras alemãs ampliaram operações na China, firmando diversas joint ventures. A Volkswagen fechou acordo com a chinesa Xiaopeng para desenvolver rapidamente 2 carros elétricos inteligentes.
A Mercedes-Benz e a fabricante chinesa de veículos elétricos Geely estabeleceram formalmente uma joint venture e a Audi se uniu à sua parceira chinesa, SAIC, para desenvolver uma nova marca de veículos elétricos específica para a China. Essas parcerias não apenas aproveitam a liderança da China em tecnologia de baterias e inovação em veículos elétricos, mas também destacam os resultados mutuamente benéficos da cooperação industrial. Porém, essas iniciativas do setor privado contrastam com a direção política da Alemanha, que vê a China mais como rival do que como oportunidade. O descompasso entre pragmatismo corporativo e política governamental pode comprometer a competitividade futura da Alemanha nas indústrias emergentes. O cenário político alemão está turbulento após o colapso da coalizão governante e a demissão do ministro das Finanças Christian Lindner pelo chanceler Olaf Scholz. Essa turbulência reflete crises internas profundas e o crescente descontentamento público com o fracasso do governo em proteger a indústria, garantir energia acessível e priorizar interesses nacionais. O aumento da pobreza, a desindustrialização e a frustração fizeram muitos alemães se sentirem abandonados, intensificando a polarização e a radicalização. Eleitores se afastam dos partidos tradicionais e exigem novas eleições e mudança de direção. A Alemanha enfrenta um momento decisivo: recuperar soberania e independência econômica ou seguir em dependência e declínio, decisão com grandes impactos para seu futuro e a estabilidade europeia. Agora quero saber o que vocês pensam sobre o futuro da Alemanha e se a guerra na Ucrânia vai terminar em 2025. E se você quiser saber por que 2/3 das empresas alemãs deixaram a Alemanha e se mudaram para o exterior, quero que clique aqui e assista ao nosso outro vídeo detalhado sobre a economia alemã. Como sempre, quero agradecer pelo apoio de vocês e estou ansioso para ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.